Bien, bienvenidos a todos y a todas a este coloquio de investigación que, como les dije a los expositores, forma parte, entre otras charlas y encuentros, de la Semana Internacional del Diseño, organizada por la Universidad de Palermo. Y este encuentro tiene la característica que va a presentar un cuaderno de investigación que hemos denominado Arte y Política, y que forma parte de la línea de investigación en Arte, Política y Cultura del Centro de Estudios en Diseño. Este compendio de artículos fue organizado en colaboración con Gianni Llagastélez, espero haberlo pronunciado bien, Perfeito. eh, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y Denis, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. perdón, la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Federal del Estado de Río de Janeiro, y Denis Trindade, que forma parte del grupo de investigación de estudios políticos y de comunicación de la Fundación Casa Roa Barbosa de Brasil. Con lo cual, este encuentro va a ser bilingüe, en español y en portugués, y la idea es que los expositores puedan presentar, no así exponer, porque la idea es que puedan leer los artículos que ahora les voy a compartir el link, que puedan presentar sus trabajos, sus líneas de investigación, sus inquietudes, que tienen que ver con los modos de las representaciones estéticas en su dimensión política, articulando los temas de la identidad, los cuerpos, el espacio público, lo popular, lo masivo y las tecnologías. Les voy a dar la palabra a Gianni y a Denise para que puedan presentarse, y comenzamos con las exposiciones que, como ustedes saben, están lamentablemente cronometradas por la cantidad de actividades que hay en esta semana. Entonces, los investigadores que forman parte de este cuaderno tendrán solamente entre 7 y 10 minutos justamente para presentar sus avances, y nosotros al minuto final les vamos a indicar que ya es tiempo de cierre para que no nos cierren este encuentro abruptamente y podamos llegar con algunas reflexiones finales. Así que Gianni y Denise, si quieren comentar algo. Eu quero agradecer, né, de ter sido convidada por você e pela Denise para participar como, né, organizadora, e fico muito feliz por trazer a minha universidade, a UERJ, né, para participar e fazer esse intercâmbio que eu acho extremamente importante entre professores, estudantes, entre países, entre universidades. É um orgulho estar participando com a Universidade de Palermo, e gostaria de agradecer a todos e que muitos desses eventos continuem aí nesse grande intercâmbio intelectual. Okay? Gracias, Gianni. Denise? Bom, também quero agradecer, é um prazer estar aqui para a gente apresentar esse número dos quadernos, né? Pensando essa relação entre arte, mídia e cidadania, né? Agradeço à Universidade de Palermo, a Natália pelo convite, e a Giane também pela parceria na coordenação da revista, tudo em meio a uma pandemia, né? Aos autores também, né? Que foram contribuir e compartilharem suas pesquisas para um olhar atual, né? Sobre a potência das imagens, da arte, da política, como a Natália tinha dito. Uma coisa que eu só queria frisar, eu participo junto com a Natália, né? A gente participa de um grupo de arte política no Claxo, e eu só estou trazendo isso para a gente pensar isso também num campo, na Universidade de Palermo, claro, os quadernos que são muito legais, é uma produção muito legal, mas também toda essa questão na América Latina, né? Então,
os nossos olhares, os vossos olhares, né, com os artigos sobre essa potência da arte, né, no seu caráter estético e produtor de sentidos, né, com as mídias. Bom, vamos lá para os artigos. Obrigada a todos e todas por comparecerem aqui também. E eu vou chamar primeiro uma das nossas coordenadoras, que é a Giane, para apresentar o trabalho dela. Tá? Giane Chagas Telles, com a palavra. Muito obrigada, Dê. Vamos lá, então. Como a gente tem tempo curto, eu preferi escrever, que aí eu treinei, sabe, para dar 7 minutos certinhos. Então, eu vou começar lendo para poder não me perder. O tema que eu vou trabalhar hoje são 2 artistas contemporâneos brasileiros, que é o Jarbas Lopes e o Marcos Cardoso. Então, o título é Arte Mestiça, de Jarbas Lopes e Marcos Cardoso, Inventariantes da Rua, de 1990 a 2010, o período que eu abordei. O artigo trata da arte mestiça criada pelos artistas brasileiros contemporâneos Jarbas Lopes e Marcos Cardoso, entre os anos de 1990 e 2010. Nessas obras, eles apresentam culturas híbridas, rompendo com a diferença hierárquica entre artesanato e arte, indo ao encontro das noções de arte mestiça, especialmente a partir do conceito formulado por Nestor Garcia Canclini. Discute-se o ambiente da arte de existência do homem em seu cotidiano e as formas de controle do espaço e do corpo do sujeito, bem como as estratégias de resistência através da busca do rompimento de fronteiras entre erudito e popular. A arte mestiça de Jarbas. Nos anos 90, a obra de Jarbas Lopes rompe com qualquer fronteira entre popular e erudito. Jarbas Lopes, nascido em Nova Iguaçu, em 1964, atualmente reside em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. O artista trabalha em uma oficina que é uma habitação de pau a pique, projetada por ele mesmo no terreno de sua casa. Jarbas é bacharel em escultura, formado pela Escola de Belas Artes da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, em 1991. O artista reflete sobre a experiência contemporânea, individual e coletiva, as complexas relações entre os seres humanos, os produtos por eles criados e as forças poderosas e passivas da sociedade. Nesse sentido, uma das características das obras de Jarbas é o cuidado com o meio ambiente através da reciclagem de produtos rejeitados. Jarbas recupera e reconfigura potenciais sobras de elementos do uso cotidiano. Sacos plásticos, bucha, aquela que a gente toma banho, papel, fios de linha, latas, cartazes de rua, materiais de construção, construções de casa, né, cimento, enfim, entre outras coisas que vêm a formar seu repertório material. As investigações de Jarbas com diversos materiais em múltiplos contextos resistem ao materialismo capitalista não por meio de críticas inertes levantadas contra esse sistema, mas pela descoberta de uma qualidade transformadora e criativa em todo o seu material rejeitado. A obra de Jarbas revela um mundo cotidiano simples, popular, percebido por um catador contemporâneo. No artigo, apresentei várias obras, como Desembola em Bola, que eu sugiro depois que vocês vejam no artigo, a Bucha, que é uma obra, o Desembola em Bola são fios que eles colocam com defumador, onde ele distribui frases para as pessoas, e a gente, num grupo coletivo, fica tentando desembolar aquele emaranhado de fios. E tem o cheiro, que faz muita parte daquele, trazendo a ideia da cultura afro, né? O próprio cheiro do defumador que ele coloca no ambiente. Já a obra bucha é como se fosse uma espiga de milho, uma obra toda feita de bucha. Então, as pessoas no museu podem pegar aquela bucha e vestir ela, pode tirar a roupa se quiser, porque ninguém vê a pessoa de fora para dentro. Mas de dentro para fora, eu vejo tudo. E saio andando pelo ambiente, pode ser no museu, pode ser pela rua, né, com a bucha, que é uma espécie assim, de limpar a pele, né, que tem uma referência ao Omolum no candomblé, né, que é a ideia do que vem trazer a saúde, a limpeza da pele, de tudo aquilo que fica para trás. E a barraca de graça, o Di, com dois S, faz referência ao profeta Gentileza, que é um profeta que vive nas ruas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro,
e tudo ele escrevia com 2 S, que fala que o importante é exatamente a gente ter graça, né? Agradecer, né? No sentido da graça pela vida. E o Jarbas, essa barraca, ele monta, ela fica pequenininha numa sacola, ele abre, monta, segura na pedra, segura na árvore, e ele estica e vira um ambiente ali de socialização no meio da rua. Ele vai, por ser fácil de transportar, ele coloca em vários lugares. Então, no artigo, eu apresentei essas obras. Jarbas recolhe o material do lixo urbano. Nesta última obra, por exemplo, na Barraca de Graça, ele recolhe as faixas de propaganda política e de bailes funk populares realizados na Baixada Fluminense, que é muito forte aqui no Rio, funk, principalmente na Baixada Fluminense. O artista constrói uma casa móvel com essas faixas de plástico recolhidas nas ruas. Ao costurá-las, ele trança o mundo que o envolve. O artista chama de oca urbana essa barraca formada por plantas vivas, cores, letras, números e palavras que perdem a intenção inicial para assumir um discurso no sentido da beleza e da poesia. Uma das graças da barraca é a simplicidade em poder se locomover e montá-la em qualquer espaço público, estando exposta à manifestação poética. A facilidade de locomoção possibilita que Jarbas monte a barraca frequentemente. Essa barraca é uma estrutura realizada com faixas do lixo urbano que Jarbas, como um catador contemporâneo, recolheu nas ruas. A obra de Jarbas, elaborada a partir de elementos populares recolhidos da rua, dialoga com as vestes realizadas de guimba de cigarro de Marcos Cardoso. Agora vou falar, então, mais um pouco do Marcos. O Marcos Cardoso, arte mestiça de Marcos Cardoso. O Marcos Cardoso nasceu na cidade de Paraty, uma linda cidade aqui no Rio, toda colonial, no Rio de Janeiro, em 1960. Ele graduou-se em Educação Artística na Escola de Belas Artes, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1992. Frequentou o ateliê de gravura da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e a oficina de gravura do Ingá, entre 1988 e 90. Marcos trabalha com o Carnaval Carioca, tanto com a criação, execução e coordenação de pinturas e esculturas, quanto com o desenvolvimento de enredos. É também cenógrafo de televisão, eventos de moda e de cinema. Marcos Cardoso é um catador contemporâneo. Coleta elementos descartados, jogados fora, como guimbas de cigarro, aquela que a gente fuma e joga fora, quer dizer, fumava, que hoje está até mais difícil. Reciclando em arte. Marcos realiza obras com guimbas de cigarro que recolhe nas ruas. Ele sai pelas ruas catando guimba, né? Às vezes confundem ele com mendigo. Este ato beira a mendicância, pois muitas vezes é confundido com os mendigos nas suas andanças aleatórias para catar no chão o resto do resto, guimbas. Após a coleta, constrói objetos como rede de pescador, que também está lá no artigo para vocês verem, corações, totens e vestidos, todos feitos com guimba, com pedacinhos de guimbas, dando uma nova ordem aos resíduos do fumo contido nesses pequenos objetos do vício. O artista recicla ervas em sonhos, que exalam perfumes que remetem a uma sensação de encantamento e nojo. O próprio cheiro faz parte do trabalho. A arte para Marcos solapa os limites cada vez mais questionáveis entre a arte popular e a arte considerada erudita. Marx promove um dos aspectos mais incisivos da arte contemporânea, as substituições de materiais artísticos tradicionais, como tinta, óleo, mármore, por elementos banais, como guimbas e resíduos. Define a obra de Marx como gênero de arte-objeto, que, contrariamente àquele representado pelo Dada, não apresenta os objetos despidos de sua rede natural de relações, mas enfatiza a complexidade de seus vínculos com o mundo que o cerca, da memória e do esquecimento, provocando um permanente questionamento da realidade. Muito além da força visual, o cheiro faz parte da obra. Suas esculturas e construções enfatizam o processo manual e artesanal. Além de guimbas, Marx trabalha também com plástico e rótulos, com mensagens de marketing, embalagens, garrafas, restos e resíduos urbanos. O artista se apropria da comunicação visual desses produtos e cria almofadinhas de plásticos, centralizando os rótulos de biscoitos, de vários rótulos, dos produtos de sacos supermercados empregados. O artista costura, cola e dobra, trabalhando com a manipulação artesanal de objetos da indústria, como parte essencial de seu processo construtivo, de sua expressão alegórica. E o Marcos tem uma outra coisa, ele veio de desenho geométrico, a formação dele na licenciatura, e ele, então, tem uma coisa geométrica muito bonita no trabalho, que mistura essa coisa bem rústica
com o geométrico que dá uma forma. Bom, considerações finais, os trabalhos desses artistas testemunham uma tendência geral da geração 90 como o aparecimento e a deculturação da arte. Com esse elemento, eles criam obras que apresentam reflexões poéticas sobre o diálogo do homem com a cidade. Assim, uma das características mais marcantes da obra desses artistas é a quebra de fronteira entre erudito e popular. Há uma multiplicidade de linguagem, performance, arte do corpo, instalação, poesia, ação, pintura. Eles trabalham com um pouco de tudo. Os conceitos explorados também refletem a multiplicidade de escolha. A visualidade de temas externos ao mundo da arte convive com questões específicas do território artístico. Esses artistas trazem à tona as discussões acerca da arte efêmera, do material precário, do uso do suporte não convencionais, como os materiais considerados lixo urbano e o uso do corpo como obra. É isso. Quem tiver alguma curiosidade, né, estou aqui. Obrigada, Jeane. Delícia de trabalho, que eu já acompanho um pouco, já há bastante tempo. E então, assim, agora eu vou chamar a Regiane para apresentar o trabalho dela e, enfim, se apresentar também um pouco. Regiane. Opa, boa tarde. Gente, eu vou aqui abrir a minha tela da onde eu preparei, então, se caso vocês não ouçam, vocês me dão um ok, porque aí eu tiro, pode ter alguma interferência. Bom, eu sou Regiane, esse artigo é Museu Expandido e Estendido, né? Ele é um artigo de autoria minha e da Luciana Alegretti, tá? Como eu disse para vocês, a Luciana, eu estou abrindo aqui, só um momentinho, acho que até melhor. Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu colocar primeiro artigos publicados para não... E aí eu vou falando. Como eu disse para vocês, a Luciana está com problema de saúde do pai e por isso não está aqui presente com a gente. Acho que ela não conseguiu realmente entrar. Estão me ouvindo, né? Ela está no chat, desculpa. Ela está falando no chat. Obrigada. Então, que eu falei assim para ela, tenta dar uma entrada aqui. Então, assim, eu vou fazer uma apresentação mais de pontuação para poder situar, tá? Não, vou ser bem direta. Então, assim, bom, Museu Expandido e Estendido, novos designs de apreciação. Eu sou da FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo. A Luciana Alegretti está na FAM, Faculdade das Américas, tá? E aí, eu não sei se a Lu pode falar, mas acho que até por conta do tempo eu vou direto, vou pontuar, tá certo? Não vou ficar explicando o artigo. O que acontece? Essa pesquisa é uma pesquisa que originou com o trabalho de mestrado da Luciana Alegretti na USP, na Universidade de São Paulo, né? Voltada à pesquisa da arte em tecnologia, e nesse artigo em específico, a gente aproveitou e deu uma atenção ao gap, né? Qual que é o questionamento do artigo? Porque nós fizemos um diálogo a partir da pesquisa da Luciana, e aí eu entrei com articulações e reflexões teóricas. A questão do artigo é a apreciação de arte nos dias de hoje frente à comunicação tecnológica. E aí nós questionamos assim: os lugares em que as cenas de recepção se processam são diversos, né? Pensando e partindo da ideia de museu, da visitação in loco à virtual. E aí o que a gente pode pensar? Que o sentido da palavra lugar, ele se potencializou, pensando em museu, né? Com o universo online. E isso fez com que fossem processadas, estão sendo processadas, até pelo momento que nós estamos vivendo, há 1 ano e meio, novas formas de receber e sentir
arte. Bom, aí no nosso artigo a gente faz, até para poder pensar essa nova recepção de arte, de apreciação de arte nos museus e outros formatos, a gente faz uma retomada da história dos museus para situar, que está lá com mais clareza, né? O pensamento da reflexão, ele parte do que era conhecido do Google como GAP, ou seja, Google Art Project, que hoje é conhecido como Google Arte e Cultura, tá? E aí, isso é muito interessante, porque porque nós vamos poder perceber, né, que o Google, o GAP, né, 2011, e hoje, 10 anos depois, com tudo que a gente viveu em tecnologia, diante da pandemia, e muito interessante, ao reler esse artigo para poder, né, ter essa troca com vocês, eu falei, nossa, como que a coisa já estava acontecendo e abrindo uma democratização para que as pessoas tivessem acesso à arte. Então, acho que esse é o ponto principal que esse artigo ajuda a gente a pensar. Como que a ideia de museu, qualquer espaço, recepção de arte, ela se estende, no sentido que a gente pode continuar apreciando e vendo, como também ela se expande, então ela cria possibilidades na formatação. E aí, porque eu venho com... E aí, porque que isso até foi um pensamento meu em específico, a ideia de novos designs de apreciação, né? Por quê? Porque são formatos novos. E aí, o que a gente trouxe aqui para poder pensar teoricamente nessa expansão e democratização de arte por conta da tecnologia, do universo online. O Yuri Lotman, porque está associado em relação à cultura, que traz o grande conceito de semiosfera como... deixando claro que a cultura é um organismo vivo por conta dos seus movimentos, que gera e produz linguagem. Então, a gente está o tempo todo em movimento, criando novos diálogos, né? Isso tudo é sustentado por uma rede tecnológica, né? E o que acontece nessa rede tecnológica? Nós temos movimentos transmediáticos, né? Que abrem o que eu disse de possibilidades de comunicação e interação. E por que novos designs de apreciação? A palavra design, né, que significa desenho, designo, projeto, beleza associada à utilidade de serventia, é uma funcionalidade, ela traz justamente a ideia a vida em rede. A vida em rede, ela pede interação, isso é muito aberto, né? O receptor, ele é ativo, ele é sujeito da comunicação. E aí, finalizando nessa pontuação, né, para pensar a ideia de museu, GAP, ideia de museu, esse espaço que se potencializa com as novas tecnologias e o universo online. Eu também trouxe aqui nessa conversa rápida uma pontuação que a gente traz da Irene Machado, quando ela reflete sobre espaço. Então, ela diz assim, espaço se torna modelização de códigos, sempre renovados pelos meios de comunicação e expansão. Então, eu estou batendo na tecla de que nós estamos sempre em movimento, e a consequência do movimento da comunicação tecnológica online, ela pode gerar novas formas de apreciação, de comunicação. Trouxemos também a ideia de cultura de convergência, né? Também refletimos, né, dentro, assim, apesar que nós levamos mais para o transmediático, mas a ideia para discutir essa temática em termos interculturais, multiculturais, tá? E para a gente finalizar, assim, né, a oferta de opções para o conhecimento e a apreciação em arte,
nós podemos considerá-la mais como uma ideia que se multiplica, né? Mas as ações dos usuários, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, ela é inter. Mas essa pandemia, que não está escrito no artigo, né, porque foi escrito em torno de 4 anos antes, né, ela traz o quê? A ideia do transmediático, que é a última leitura que eu fiz e que ficou muito forte. Então, assim, queridos, essa foi a ideia de dar uma pontuada, tá? Para a gente ver, porque eu mesma acabei me questionando ao reler o artigo. Eu falei, gente, estamos há 1 ano e meio de pandemia e a gente está comunicando o tempo todo nisso. O nosso artigo até partia dessa reflexão. Eu falei, teria que escrever versão número 2 do artigo agora para dizer para onde que esses movimentos transmediáticos levaram, ok? Obrigada. Obrigada, Regiane, muito bom te ouvir sempre também, né, a gente se esbarra aí nesses congressos, se esbarrou, né? Agora, com a pandemia, fica... Hola, Manu, ya estoy conectado. Ya estoy viendo la conferencia. No sé si quieren grabado para ver la primera parte. Pero gracias por contarme, hermano. Muchísimas gracias. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y estamos escuchando su conversación con un tercero, así que les pediríamos, ahí me parece que paró. Te dejo, Denise. Faz parte. Tem tudo a ver com o texto da Regiane, viu, Regiane? Agora vem os ruídos, enfim. Então, assim, tanto com o texto da Giane quanto da Regiane, né? As duas até são Gianes, mas assim, teria muita coisa para falar em termos de política, de cultura, de estética, mas como a gente não tem tempo aqui, a gente vai aguardar, tá, Regiane, essa segunda parte desse artigo maravilhoso, que eu sugiro que todos leiam. E então, agora a gente vai chamar a Ana Luísa Couro. Tá cada pessoa num lugar, né? Giane no Rio, Regiane em São Paulo, a Ana no Sul. Está ficando bem multidisciplinar, né? Então, vamos lá. Oi, bom dia, obrigada pela oportunidade de participar desse dossiê, dessa revista que ficou muito bacana, né, e que está bem multidisciplinar mesmo. De fato, eu estou não no Sul inteiro, mas eu estou no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que é mais perto, enfim, a mesma distância de São Paulo, onde eu estava lecionando quando fizemos esse artigo entre um orientando o meu e uma orientanda da outra professora Simoneta. Então, por isso, a 4 mãos. Então, esse artigo... e eu queria acrescentar, em Porto Alegre, com 10 graus e sensação térmica de 7. Só para dizer se eu por acaso parecer fria, é porque eu estou mesmo congelada. Gente, assim, o artigo, ele trabalha com... Nós viemos da comunicação, né? Eu sempre estive em mestrados e doutorados de comunicação, e a gente trabalha neste artigo com 2 fotografias de capa da revista Elle. Estas capas fazem parte da publicação em comemoração aos 30 anos da revista Elle. E o que a gente tem aqui, especificamente nesse artigo, são 2 fotografias baseadas em pinturas, né, recriadas a partir de pinturas. Uma é o Renascimento de Vênus, da fotógrafa Marilena Maltoni, que recria com uma transexual a Vênus de Botticelli. E a outra é Um Novo Beijo,
que recria do fotógrafo Gustavo Gimbesaar, não sei como pronunciar o nome, é uma coisa muito complicada, e recria O Beijo de Clint, com dois atores, um casal de atores negros brasileiros, certo? Bom, a gente trabalha basicamente com a questão da representação, do conceito de representação, que seriam assim, que seria muito resumido, que diz respeito aos sistemas simbólicos, né, que acontecem através da linguagem, né, através dos múltiplos discursos. Neste caso, estamos no discurso visual, né, o discurso fotográfico. E esses sistemas de representação, esta representação, ela leva a identidades, né? Então, nesse caso, o que a gente considerou aqui é que, bom, essas releituras, digamos assim, dos quadros, né, da arte pictórica, essa releitura, ela, ao representar-se, né, ao colocar esse discurso fotográfico, desta forma, ela faz o quê? Ela identifica os sujeitos, ou seja, lhes confere identidades. E que identidades são essas, né? No caso, a gente tem aqui que o Vênus de Botticelli, ao ser retratada como uma modelo transexual, aí negra, né, e os protagonistas do Beijo de Clint, com dois atores negros, né, uma atriz e um ator, ele, ao fazer isso, a identidade que lhes é conferida, né, com estas personagens, ela desafia, ela confronta o racismo e a transfobia, né? Então, o renascimento de Vênus, ele vai nos trazer uma discussão de identidade feminina de uma forma inclusiva, ou seja, por ser, né, uma modelo transexual que está ali, né, a própria identidade feminina, ela se amplia, né, os símbolos de beleza feminina, né, podem ter outras representações que não as convencionais, ou convencionalmente veiculadas pela imprensa, né. A mesma coisa, o Novo Beijo, né, baseado em Clint, estabelece um paralelo entre essa pintura e a conjuntura social do Brasil, né, atualmente, onde vem sendo discutidas aí essas questões da identidade negra e que se tornam cada vez mais prementes, né, de serem discutidas essas questões, na medida em que a gente vê, como eu sempre costumo dizer, um país de mestiços, onde há um sistema de representação do negro que passa por colorismo, que passa por ascensão social ou não, mas que sempre o coloca numa posição inferior, né? Esta é a representação natural, embora não escrita, embora ilegal, né? Porque há, inclusive, uma lei que diz que o crime de racismo é inafiançável, mas mesmo assim a gente continua tendo discursos de ódio em relação às pessoas negras, em relação às pessoas que são transexuais. Nós temos um grande número de assassinatos de transexuais e de homossexuais no Brasil, né? Somos, infelizmente, campeões nessa vergonha,
Então, o que a gente considera que aqui, nestas capas, né, há uma ressignificação, então, dos elementos originais visualmente colocados nas pinturas escolhidas para serem, para que seja feita uma releitura, né, e essa ressignificação, ela é uma ressignificação que traz uma identidade que aceita essa mutação, né? Essa questão de que no ambiente social renascem, né, algumas identidades do feminino e algumas identidades negras, né, que estão começando aí pelo menos, né, a tentar amenizar esses, como eu falei, discursos de ódio, essas identidades presumidamente inferiores, né, e eu até vou fazer um parênteses aqui, atualmente eu tenho uma pesquisa de pós-doutorado com africanos da África lusófona que vem fazendo, que vieram fazer mestrado e doutorado no Brasil, né, e eles mesmos me relatam, para a surpresa deles, que vêm de países negros, né, situações mesmo de discriminação racial, de racismo, né, de abordagem de polícia com um revólver na cara, né, então são situações que dão a importância mesmo dessa nova identidade que é dada, destas novas identidades que são dadas nessas duas fotografias capas da revista Elle, né? Acho que, não sei se encerrou meu tempo. É isso? Encerrou? Tá ótimo, Ana. Desculpa, eu não contei o tempo, me entusiasmei, não sei se passou. No, perfecto el tiempo, y qué interesante lo que estás contando, ¿no? Y pienso en la historia de las artes visuales y la representación del cuerpo, ¿no? Y cómo se actualiza la problemática en estos contextos en los cuales estamos viviendo, no solamente en Brasil, sino también en la Argentina, con la cuestión de la identidad, a lo que a ustedes se les suma la cuestión del racismo, ¿no es cierto? Que es tan intenso en estos tiempos también. Pero bueno, podríamos seguir hablando y no quiero dejar que los expositores pierdan su tiempo, así que voy a presentar a Mariano Sicowes. Mariano, no sé si estás. Mariano está en línea, ahí está. ¿No? Mariano, ¿nos podés escuchar? ¿Estás? O sea, te veo en el... A ver, ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. ¿Me escucha bien? Muchas gracias. Bueno, hola a todos y muchas gracias por la oportunidad. En mi caso es para contarles que en una línea de investigación más amplia estoy investigando cómo se vincula el arte y la política, pero invirtiendo estos términos. Lo que no trabajo es el arte en la política, sino cómo la política se nutre del arte para conformar un discurso. Es decir que mis investigaciones son cómo la política se nutre, se vale, apela al arte para construir un discurso en campaña. Lo que presenté en el cuaderno es un artículo acerca de una campaña importante aquí en Argentina, en el año 2015, importante en cuanto a su significación, pero también en cuanto a su estética. Fue una campaña que volvió a poner en escena la imagen de cada candidato. Es una campaña en la cual, por encima de los discursos, ha prevalecido también cómo se posicionaban estos cuerpos políticos en las imágenes. En este sentido, lo que hice fue hacer un corpus de más de 100 unidades fijas y móviles, entre fotografías, spots y folletos,
en la cual Cambiemos es una fuerza electoral que ha llegado al triunfo en ese año, apeló insistentemente a cuestiones, a recursos, a una gramática del arte para construir un discurso. Esto es una novedad porque si bien la personalización es un estilo que data en Argentina, al menos de hace 30 años, es cierto que en 2015 tuvo un nuevo vigor, una nueva implantación que incluso se la puede ver en estos días. Cómo un candidato se posiciona en campaña, no con su discurso, con su lenguaje, sino con su estética, con su cuerpo. Es una campaña 2015 en la cual el cuerpo del candidato era un componente ciertamente activo, en orden, era un cuerpo que se mostraba, se visibilizaba con un rector, que es la cercanía. Fue un cuerpo que en las imágenes siempre estaba cercano, próximo, inmediato a la ciudadanía con sus electores. En este sentido, lo que hizo este candidato, Macri, que es el que finalmente alzó con el triunfo, fue configurar una imagen estética disociada de su pasado. Son unas imágenes sin memoria, sin pasado, las cuales hacen uso insistentemente de un recurso estético muy habitual en las artes, en el cine. Hay un uso en estas imágenes de la estética, de la profundidad de campo, la puesta en escena, que no es otra cosa que la puesta en sentido. Son imágenes de arte que la política capta, toma para sus fines. En este sentido, una conclusión que esbozo en el artículo es que son imágenes que hablan por sí mismas por encima de la propuesta de los propios candidatos. Son imágenes con un discurso en sí mismo vinculado a la empatía, la proximidad, cercanía, la comprensión entre un candidato y un público hacia el cual él apelaba, más que con palabras, con su cuerpo, con su imagen. En este sentido, bueno, en las 3 etapas hubo una paso en la cual se eligen las candidaturas, una primera vuelta y un balotaje. En estas 3 etapas, en estas instancias de 6 meses, pero también antes, hubo un nudo en común, que es la puesta en escena del cuerpo, el cuerpo en las imágenes. Entonces, los que pueden acceder al artículo van a encontrar fotografías, imágenes, en la cual la puesta en escena es tan importante como lo que el candidato dice con su propio cuerpo. Lo que no hay son palabras, pero sí hay un cuerpo que habla con su propio cuerpo y hay una puesta en escena en los objetos y también en los espacios. El espacio es una noción fundamental en el cine. El espacio que uno ve, pero también el espacio que uno no ve. Ambos espacios son activos en la trama. Los espacios en los cuales el candidato ha desentrañado su campaña son los domicilios de los ciudadanos, con una campaña muy efectiva que está vigente hoy día, que es el timbreo. El timbreo, el candidato se desplaza hacia una casa en la cual se sacan fotos, imágenes, y en la cual todos los componentes físicos, estéticos, tienen una discursividad. Puede ser un candidato fotografiado junto a un mate, un termo, conversando apaciblemente. Es una escena singular, muy apacible, en la cual el candidato se acerca hacia estos domicilios. Estéticamente fue importante porque rompía con lo que se venía haciendo hasta ese entonces. Fue una campaña de la cercanía, de la inmediatez de un cuerpo político que se acercaba hacia un cuerpo civil. ¿Cómo se hizo esto? Con las imágenes. Y en este sentido, el arte, sus recursos estéticos y técnicos fueron capturados, fueron tomados por la política y conducidos hacia otro fin que nada tiene que ver
con la redención social que puede dar el arte. Eso es un arte capturado, apresado hacia otros objetivos. Si esto está bien o mal, ya lo dirá la historia, pero bueno, es cierto que este es el modelo que hoy uno puede ver en Argentina. Es un arte apresado, capturado, con un fin muy determinado, que es la captura de votos, y para ello, en el giro pictórico en el cual hoy nos desenvolvemos y abundan las imágenes, la política no es ajena a estas imágenes, y sus candidatos, al menos en la Argentina, se posicionan tanto o más que con palabras, con su propio cuerpo hecho un discurso. Muchas gracias por el tiempo, no sé si me excedí. No, perfecto, Mariano, y muy interesante, te agradecemos y te brindado. aplaudimos, porque la verdad también es un tema muy candente, no solamente en la Argentina, sino en Brasil, ¿no? Cómo estas imágenes y cómo el cuerpo también transmiten sentidos que van a influir o no en las opiniones de la ciudadanía. Bien, Carla, seguimos con vos. Gracias, Mariano. Hola a todos, para los que no estaban. Bueno, martirologio era la palabra que designaba las colecciones de actas de procesos contra los primitivos cristianos. A estos se los combinaba a aceptar la religión del imperio o la muerte. La edición conjunta de estas actas o gestas de los mártires se inició en el siglo IV y la tradición la llamó martirologios. En esa palabra podemos decir que Tarkovsky quiso condensar su experiencia personal de cineasta e intelectual en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su libro Martirologio, Diarios 1970-1986, fue publicado en Berlín en 1989. Partiendo del supuesto de que la obra arquitectónica es un fenómeno de comunicación ocurrido en una sociedad particular en un momento histórico puntual, puede decirse que es condición necesaria de este proceso el que haya personas que accionan en ese espacio localizado y en ese momento sociohistórico, determinando el horizonte de posibilidades de la obra. Este será el punto de partida para abordar la obra del arquitecto platense Wimpy García, el Centro de las Artes del Espectáculo, Teatro Argentino de La Plata. En aras de configurar la pauta que conecta, el artículo propone un análisis comparativo entre las personalidades de Andrei Tarkovsky, 1932-1986, y Tomás Wimpy García, 1942, y la relación de dichos intelectuales con sus obras en sus singulares contextos de producción, para construir un edificio basado en ambas experiencias. La arquitectura textual que configuro tiene el formato de entrevistas a modo de un collage. En relación al cineasta ruso, utilizo el libro Martirologio. Con relación al arquitecto argentino, se utilizan entrevistas que realicé en diferentes momentos en la ciudad de La Plata. El material lo organicé en función de cada una de las palabras que les voy a proponer a continuación visitar. Tiempo, vida. Y ahí surgen, en ambos relatos, estas reflexiones. ¿Cuáles son las convicciones que constituyen de manera tan fundamental a estos individuos y que fueron motivo para su permanencia? Andrei en la Unión Soviética, en su profundo sentimiento de existencia y esencia rusa, y Wimpy en Argentina, viviendo y construyendo localmente con todas las limitaciones y sufrimiento que ello implicó. Dicha incógnita, presente en estos dos casos, es aplicable a tantos que han decidido por ese camino. La pertenencia a una cultura, a modos de interacción y comunicación, a sentir su lugar de lucha en lo disciplinar, a construirse en combate, haciendo lo que se piensa, se cree, se siente. Dos personalidades místicas, si no religiosas en sus contradicciones. Maestros, principios. Formación, arte. Disciplina, concentración.
La influencia que recibieron en su juventud y la responsabilidad con la que encararon las actividades a lo largo de su trayectoria construye un evidente paralelismo en sus personalidades, en sus inquietudes, en su coherencia artística y profesional, indivisible de su construcción humana. Intensidad, persistencia. La analogía con el mito de Atlas parece pertinente. Esa convicción y esa persistencia justificó la decisión de dedicar una vida profesional a la concreción de un proyecto, en una obra con pleno uso urbano y ciudadano. Donde cualquiera hubiera claudicado, Wimpy sostuvo: esta piedra fue un monumento de hormigón a la cultura, no a otro destino con probable privatización, sino a la cultura de usufructo público. Intelectuales, prejuicios. Políticos, mediocridad. Libertad, miedo. A lo largo del libro, Andrei habla de su convicción sobre lo que considera necesario para el artista. La capacidad de observar y el conocimiento, aun cuando estas facultades sean solo para saber a qué se renuncia. Reflexiones, la parte, el todo, y a modo de cierre, a modo de apertura, se va configurando en esta exposición biográfica dual la pauta que conecta el paralelismo de dos intelectuales. Este artículo es un testimonio conectivo, un entramado de experiencias, un puente, dos sujetos y su obstinación con el compromiso social, la responsabilidad artística y la libertad. Ambas biografías se destacan no solo por la importancia de sus obras, sino también por ese legado intangible que es volverse referente, modelo de posibilidad, antecedente exitoso de la dignidad artística. El relato es admirable por la entereza y resistencia de estos personajes en escenarios fagocitantes, agotadores, para sujetos con semejante puesta en valor de la identidad en las obras que ejecutaban. La angurria del sistema por quebrarlos de forma sostenida durante más de 20 años fue un camino tortuoso, un martirio, un atentado contra el ánimo. Quien tiene un secreto, tiene un alma, dicen. Entonces, el sistema es desalmado. Ante el desánimo, resistieron. Opusieron el compromiso poético y político frente al boicot de la máquina estatal. Andrei, harto de las imposiciones y de la presión de las autoridades culturales soviéticas, emigró preservando la integridad de sus obras. Su dignidad artística le costó el ostracismo. Wimpy tardó 18 años en ver inaugurado el Centro de las Artes del Espectáculo Teatro Argentino de La Plata, construido en un 86%. En Roblox para caminar. El método en el hacer, el deber ético y profesional, la preponderancia de la forma como vehículo de un discurso artístico y social, son algunos de los criterios que hacen a estos dos congéneres referentes de una época. Estos exponentes de la modernidad sólida presentan cierta fascinación en quien hace una detenida lectura por sus recorridos. La tenacidad del individuo frente a la corrosión de un sistema que insiste en desintegrar los valores fundamentales de su obra. La obra como soporte de un discurso. El contexto como tormento y censura de la vocación discursiva. Y el artista como la voluntad inclaudicable del decir. Para quien en cambio experimenta la tensión propia de la generación posterior, hallará cierto misterio en esa férrea convicción. Este texto se propone interpelar a quien convive con esa tensión, entre lo sólido y lo líquido, a quien pendula entre la admiración y la decepción, entre lo que pudo ser y lo que fue.
No se trata de imitar, sino de aprender y luego olvidar. Y esto, que se me ocurría mientras escuchaba a mis compañeros de exposición, es algo que estuve pensando y que nos entreune y tiende puentes entre los latinoamericanos, y es esta imagen que dice así: la capacidad de volar no depende del peso del lastre, sino de la potencia del motor. Muchas gracias. Gracias a vos, Carla. Bien, Marcia, seguimos con vos. Nos salteamos del cronograma, perdón, pero bueno, seguimos con vos. Les pedimos que sean como rígidos con el tiempo porque tenemos miedo de no llegar. Sim. Te doy la palabra, Marcia. Bom dia a todos. Esse artigo foi escrito por mim, pelo professor Luiz Augusto Rezende Filho, e começo agradecendo pelo convite para compor a publicação e agora para a gente poder divulgar um pouco o artigo. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Educação, Ciência e Saúde do Instituto MUTES, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e para não escapar do tempo, vou ler a apresentação. Eu testei, deu menos de 7 minutos, vamos ver. No artigo, Construindo uma História Arqueogenealógica do Audiovisual Educativo e Científico na área das ciências da saúde no Brasil, dimensões estética, política e pedagógica, apresentamos um panorama da elaboração de uma abordagem teórica e analítica para pesquisas sobre a produção do audiovisual educativo destinada à área das ciências da saúde, a partir de contribuições de Jacques Legoff, Marc Ferrot, Jorge de Huberman, Jean-Louis Comolli, a respeito dos tópicos documento e documento audiovisual, cinema e história, imagem de arquivo e história, documentários científicos de arquivo, de Pierre Solin em relação ao método para análise de série de filmes e da operacionalização para o audiovisual de algumas noções do referencial de Michel Foucault, como discurso e enunciado, a teoria histórica e arquivo e campos correlacionados. Partindo dos pressupostos de que materiais audiovisuais são documentos e de que toda a fabricação humana é histórica, sendo produzida e produzindo saberes, segundo configurações e contingências do seu tempo, propomos tanto uma investigação das condições de possibilidade de surgimento e da transformação dos saberes veiculados pelos materiais, a abordagem arqueológica, como uma análise histórica das condições políticas de possibilidade dos mesmos, a abordagem genealógica. Para isso, buscamos identificar o que os filmes documentam, do que se pode dizer que eles são documentos, e analisar como os enunciados extraídos dos filmes definem campos de correlação. Para realizar essa pesquisa, fizemos um levantamento de informações sobre a contemporaneidade dos filmes e de suas condições de possibilidade, para notar como cada filme se opõe ou se filia a outros discursos, saberes, práticas e situações ou condições históricas que lhe foram contemporâneas. A partir desse procedimento, extraímos alguns enunciados por meio da análise das relações entre texto e imagem dos filmes e os campos de correlações encontrados. Fizemos seleção e análise de um conjunto de materiais audiovisuais sobre hanseníase, em busca da descontinuidade histórica presente no domínio do arquivo, ou seja, buscando traçar e identificar enunciados de mudanças e transformações dos discursos no âmbito dos saberes e das práticas referidas à patologia no Brasil. Foram analisados os filmes Combate à Lepra no Brasil, de 1945, dirigido por Humberto Mauro e produzido pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo e por outros 2 órgãos ligados ao Ministério da Saúde à época, mais 3 vídeos produzidos pelo Laboratório de Vídeo Educativo do MUTES, a instituição onde a gente pesquisa, sobre hanseníase. Um é o Pra Onde Que Eu Vou, de 1988, outros Desafios da Cura, de 1995, e o último, Desmancha Brasil, de 1999. Generalizando os resultados alcançados pela análise dessa série de filmes, podemos afirmar que a metodologia praticada sobre filmes de uma mesma temática de diferentes períodos temporais pode proporcionar debates e reflexões sobre, primeiro,
como um determinado estado do conhecimento sobre a lepra hanseníase constitui e foi constituído por meio de relações sociais e políticas em diferentes níveis e épocas. Segundo, como, a partir de quais mudanças nas configurações sociais em seus diferentes âmbitos e níveis, e em qual medida produziu-se um deslocamento no modo de abordar e tratar a hanseníase no Brasil. Os resultados obtidos por essa dupla abordagem reforçam a possibilidade da construção de uma leitura historiográfica dos filmes científicos, seja para discussões sobre a natureza da ciência pela abordagem epistemológica, seja para discussões sobre questões de vários níveis e esferas pela abordagem arqueológica, ou seja, para a integração de ambos. Pela análise arqueológica, pode-se afirmar que os filmes expressam dimensões sociais da produção científica que são importantes para compreender como a ciência se relaciona com a política, com a sociedade, a cultura e o poder na sua própria contemporaneidade. Essa última, de uma ciência, a contemporaneidade de uma ciência aponta para disputas, polêmicas e hegemonias que a cercam e mostram como a cientificidade é profundamente política e cultural. Por fim, resta a constatação de que existe um vasto campo aberto a investigações sobre acervos audiovisuais e filmes de arquivo nas áreas das ciências da saúde. Dentre elas, destaca-se o aprofundamento da abordagem proposta e o estudo sobre as potencialidades dos arquivos audiovisuais pela análise de outras séries de filmes de diferentes períodos sobre patologias constantes nos acervos investigados e ainda presentes ou retornadas às pautas científicas, médicas e de saúde pública contemporânea. Por outro lado, pode-se também constituir séries de filmes sobre diferentes temas pertencentes a um mesmo período e ainda aprofundar investigações nos acervos levantados. Constam na seção referências os artigos que apresentam todo o processo de desenvolvimento da pesquisa referida nesse artigo e os títulos que lhe serviram como precedente. Muito obrigado. Obrigada, Márcia, por apresentar parte dessa pesquisa, que deve ser um sonho maravilhoso. Assim, na verdade, ela é tão atual, tão pertinente a esse momento, né, que a gente está vivendo, de pandemia, de necropolítica, e como que as imagens ainda têm, né, podem trazer alguma coisa, algum sentido a tudo isso. Eu agradeço, mando um beijo para o Luiz. Sim. E vou ter que seguir. Infelizmente, não dá muito para falar, porque tem... Sem problema. Então, eu vou chamar agora... por causa do tempo. Vou chamar a Andréia para a gente continuar aqui o nosso papo. Olá, boa tarde. Então, eu sou a Andréia, eu sou professora, né, na UERJ também. Agradeço muito o convite feito pelas professoras Giane e Denise para compor esse livro. E todos os organizadores, né, a Natália e todos que eu estou conhecendo aqui hoje. Muito prazer e muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui no debate. O trabalho que eu submeti, né, diz respeito a algumas pesquisas que eu fiz durante minhas pós-graduações, tanto no mestrado quanto no doutorado, cujo tema, né, ficou em torno de analisar editoras brasileiras que tiveram papéis importantes na resistência à ditadura militar brasileira. Mas, nesses estudos, eu não foquei apenas no período da ditadura, né? Eu resgatei, né, um histórico, né, de construção dessas editoras, de fundação delas desde os anos 40 no Brasil, e acompanhei toda a trajetória de duas editoras que tiveram esses papéis predominantes num determinado período como resistência política à ditadura brasileira. Essas editoras foram as editoras Civilização Brasileira e a editora Brasiliense. Ambas fundadas, né, por simpatizantes ou integrantes. Eu não vou reconstituir tudo, então eu vou tentar só dar um panorama para a gente entender por que eu submeti essas duas publicações no período da abertura, né? O artigo diz respeito a exatamente o momento
em que essas editoras já construíram ao longo das suas trajetórias, nas suas linhas editoriais, mas também nas ações dos seus editores, posicionamentos mais ligados à esquerda política e intelectual brasileira. Então, não vou resgatar todo o histórico delas, mas só para a gente perceber que não foram editoras que se posicionaram como editoras de oposição apenas durante os 20 anos de ditadura militar no Brasil, mas elas já construíram isso ao longo de suas trajetórias, né? Isso é uma particularidade porque há reflexões sobre editoras que, no momento né, de ausência de democracia, se fizeram como importantes oposições e tentativas de resistência, mas elas têm um papel um pouco mais duradouro nos seus históricos, e que continuaram assim ainda no pós-ditadura. E o pós-ditadura no Brasil, a gente está falando do final dos anos 70, início dos anos 80, né? E a minha câmera está começando a falhar justamente na hora que eu estou falando. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é para alguns aspectos, não estou acreditando nisso, para alguns aspectos... Apaga a câmera se queres, Andrea, apaga porque te escuchamos bem. Ok, tá ok. Vou tentando. Obrigada. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção no intervalo, né, no tempinho que a gente tem, para alguns aspectos relevantes de duas publicações que tiveram não só um compromisso, né, de expressarem, serem espaços de debate como publicações, mas porque também elas tiveram um significado no seu próprio formato, na sua própria concepção, né, material. No caso da civilização brasileira, ela publicou Encontros com a Civilização Brasileira, que é essa revista que eu abordo no artigo. E a Brasiliense publicou a coleção Primeiros Passos. A coleção Primeiros Passos aparece, sim, como uma publicação nova, né? Eu até separei alguns exemplarezinhos para mostrar, e depois eu vou falar um pouquinho dessas duas capas, que são coleçõezinhas que apresentam vários temas muito instigantes, o que é ideologia, o que é capitalismo, o que é socialismo. E ela acabou tendo uma repercussão muito grande na época, como no mercado editorial, e a gente já está falando de um outro momento do mercado editorial brasileiro. Né, o período da ditadura acabou consolidando, né, toda a dinâmica de funcionamento, né, do que a gente pode chamar de uma indústria do livro no Brasil, atendendo aos interesses empresariais desse viés, mas ela também traz, né, uma concepção né, de design e de atender a um público jovem interessado, né? O editor foi o Caio Graco Prado, que era o filho do Caio Prado Júnior, né? Um intelectual marxista conhecido no Brasil, fundador da editora Brasiliense, mas que, em função da própria perseguição da ditadura, né, o filho assume a editora. Ele não tem vínculo com o Partido Comunista Brasileiro, como seu pai, o Caio Prado Júnior, mas ele imprime na editora, né, nesse período de abertura, uma outra iniciativa, né? Essa iniciativa da produção desta coleção deu a essa editora, né, esta coleçãozinha, né, deu a essa editora um lugar diferenciado no mercado editorial que ela não tinha conseguido ao longo da sua história. Então, ela se tornou para o histórico dessa editora um filão editorial, né? Ele tem não quero falar sacada, porque acho que não posso ser bem compreendida, mas ele tem uma boa ideia, né, de trazer esse novo formato que acaba dando uma possibilidade de venda e de sucesso editorial à editora. Inclusive, muitas editoras, posteriormente, também criam esse modelinho, que é um modelo, né, de leitura de temas profundos e que são abordados de forma sintética, porém não superficial, né? Isso era até uma exigência do próprio editor, Caio Graco Prado, que tinha uma relação com os autores, solicitando, né, que essas publicações, que esses livrinhos não fossem, que eles atendessem ao público mais jovem, mas não perdesse
à profundidade. Então, essa exigência de adaptação do formato também foi importante, né? Foi um olhar editorial importante. Andrea, disculpa que te moleste, pero te queda un minuto. Então, sí, es que no llegamos si no. Então, vocês vão concluir. Por favor. Há da outra editora, então vou falar só um pouquinho mais da outra editora, a editora Civilização Brasileira, que eu acho que tem muita relação com que alguns trabalhos que a gente está abordando aqui. E o editor-chefe da publicação Encontros com a Civilização Brasileira era um poeta, Moacir Félix, um poeta militante, engajado, né, junto à esquerda brasileira, e ele faz uma observação que eu acho que é muito interessante para a gente discutir, sobre a posição do artista, né, do artista engajado. Eu vou concluir na leitura desse trecho dele. Né? Ele afirma que toda obra de arte é engajada quando é verdadeiramente uma obra de arte. Isso porque ela é participante do impulso básico do ser humano para a liberdade, ou seja, para a beleza da vida. O que se pode, em épocas de crise, é indagar ao poeta ou ao artista, mas enquanto cidadãos, por uma solidária definição de caráter político. E ele traz isso no debate sobre, né, a obra de arte necessariamente ser, né, uma obra de cunho político. Né? Muito obrigada, desculpem. Muchas gracias y disculpanos vos a nosotros, Andrea, pero bueno, vamos a agilizar un poco claro. Porque faltan 6 expositores claro. Y a las 2 tenemos que cortar. Elisa, seguimos con vos. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, yo voy a empezar primero por lo que fue el título del artículo, que era Institución de órdenes alternativos o construcción de dinámicas plurales. Un poco el título viene a partir de como una preconcepción del tema de los movimientos u organizaciones sociales que por ahí en sus orígenes tienen toda esta construcción de dinámicas plurales, pero que después a la hora de pasarlo a lo que son los discursos terminan generando nuevos órdenes, que es justamente por ahí lo que no es el objetivo. Esto lo trabajo desde lo que es la dimensión semántica del espacio social local en los procesos de construcción de sentidos territoriales. Y un poco lo que busco es llegar a lo que es la discusión entre lo local y lo global. El artículo nosotros lo presentamos más o menos a finales del 2019 y en ese proceso, en ese tiempo de lo que va del 2019 hasta acá, he seguido trabajando sobre la temática, lo que me ha llevado a algunas modificaciones respecto a lo que figura. Por ejemplo, en ese momento hablaba en forma generalizada de lo que eran las organizaciones ambientales en la provincia de San Juan, y ahora particularmente he tomado como sujeto de estudio de mi investigación lo que es la Asamblea Hacha No Se Toca, que es una asamblea de origen ambiental, digamos, que pertenece acá a la provincia y nace en un contexto de prácticas megamineras. Entonces esta discusión entre lo local y lo global comienza a tomar los actores, por un lado en lo local lo que es la asamblea, y por otro lado en lo global lo que es la empresa megaminera, en este caso en un primer momento Barrick Gold, si bien después cambia de nombre. La idea fue trabajar los diferentes lenguajes sociales, las diferentes infraestructuras de estos lenguajes sociales y las cuestiones de la performatividad que tienen estos lenguajes. ¿Cuál es la relación, digamos, que esto guarda respecto a las prácticas artísticas? La idea no es construirlas, digamos, como una expresión particular, como una expresión del artista, sino buscar cuáles son los lugares sociales de enunciación, o sea, desde dónde se habita el territorio, desde las prácticas se construye el lenguaje y a la vez esos lenguajes se vuelven a habitar, construyendo de esta forma el territorio.
afirmando un poco lo que habla la construcción del espacio que tiene Manuel Castells o David Halbert, de este espacio social. Elisa, te muteaste. No sé si nos escuchás. Por ahí, si apagás la cámara y seguís con el audio. Que se construye. Seguimos con otro, sí, seguimos con otro. Bien, seguimos con Daniel. Ahí volvió Elisa. Me cortó, no sé por qué. Está bien, sigamos. Bueno, y como esto convierte el territorio en un espacio cuyas características y sentidos se hallan en la identificación de la pluralidad de las partes que lo integran y de los lugares sociales habitados desde los que se enuncia. O sea, observando estas características y sentidos en construcciones sociales, ideológicas, territoriales, que definen una identidad territorial desde la pertenencia y también desde la pertinencia. Cómo estas construcciones, esta dimensión social de territorio en el discurso o en la obra puede ser reconocida o negada, y cuando es negada de alguna forma irrumpe también los procesos de producción de sentido social que se tiene sobre ese territorio. De esta forma, la idea es un poco cuestionarnos cómo estos sentidos emergentes cuando son negados provocan una emergencia del reconocimiento de los sentidos emergentes, digamos. Entonces, sí plantearnos si realmente el arte responde a sentidos emergentes o responde a esta emergencia del reconocimiento de estos sentidos, del reconocimiento de las diversidades sociales existentes. Al reconocimiento de la emergencia de una dimensión social, territorial, dialógica, comunicacional, dinámica. Entonces, para esto es fundamental, digamos, lo que es la identificación de los actores que se hallan detrás de la estética y de los lugares sociales de enunciación que tienen los mismos, que era un poco lo que mencionaba cuando tomo actor en la asamblea para referirme al diálogo de lo local global y a la empresa megaminera. Bueno, como la identificación de los actores y sus procesos de relación social parece en un primer paso la valoración social de los sentidos sociales y territoriales que presentan los discursos. Y también para la valoración de lo que son las infraestructuras estéticas que generan estos actores, para que puedan ser reconocidas dentro del proceso performativo. Como lugar semántico y como lugar práctico. Analizar y redimensionar y resignificar las estéticas, por ejemplo, en este caso los movimientos sociales, pero también a ver las estéticas de lo que son las empresas multinacionales. Voy a poner un ejemplo. En unas jornadas que tuve la oportunidad de participar, había una chica que venía de Chile justo en el momento en el que hubo toda esta, todo este movimiento social grande que hubo en Chile, nos hablaba del tema de los medios de comunicación. Entonces, como de alguna forma no estaban muy presentes lo que eran los medios de comunicación local o regional, y cómo valoraba ella cuando veía acá lo que eran los canales locales, por ejemplo, de acá de la provincia. Como si bien acá la persona de la provincia dice no tiene calidad, no tiene los mismos contenidos que las grandes cadenas de televisión, como esta persona que venía de un lugar donde estos canales locales no existían, los valoraba, valoraba su estética desde un lugar diferente, no fijándose en la estética, sino en el contenido de la dimensión social. Bueno, te queda un minuto.
Bueno, por ahí la idea un poco es preguntarnos no dónde o cuándo nace la obra de arte, sino por lo que son los procesos sociales y territoriales que determinan la forma estética de la emergencia del reconocimiento de los sentidos emergentes. A ver, ¿para dónde salto? Yo trabajé un poco con el concepto de conocimiento local de Escobar Arturo, y un poco lo que fue la categorización del espacio local en público, privado y espacio común, y cómo esto afectó los lugares de enunciación desde las experiencias de lo individual en el espacio público, en el espacio privado, y el espacio común como un lugar de construcción colectiva. A ver... Y bueno, también por qué elijo la asamblea, cuál es el grado de conciencia que tiene el actor sobre lo que es la valoración, sobre lo que es la valoración de este sentido ecosistémico local. Bueno, tenía algunos ejemplos de las formas en las que ellos lo toman, que no me da mucho tiempo, los voy a mencionar. Y un poco la idea de llevar, de plantear, por ejemplo, cómo los espacios virtuales también se articulan con los espacios en el espacio local. Un poco ver esta idea de la desterritorialización o de los no lugares de Marc Augé como lugar conceptual de la globalización, y enfrentarlo un poco a lo que son estos procesos ecosistémicos del sistema local para replantearnos, resignificar conceptos como el de la naturaleza, desde lo que son las prácticas de la asamblea, y conseguir la naturaleza de forma social, desde los cuerpos sociales, no solo de las personas, sino las articulaciones que nacen con otros cuerpos, como es en la agricultura o en la ganadería. Replantear también conceptos como el del crecimiento, el progreso o el desarrollo, sacándolo un poco del lugar económico y llevándolo a una dimensión social más integral. Y también un poco reconsiderar el tema de a qué llamamos conocimiento y cuáles son los... Elisa, vou pedir para você concluir, porque tem outras pessoas ainda e a gente vai ter que fechar a sala às 14h10. Então, queria te pedir para concluir. Y bueno, la conclusión es esa, un poco, articular lo que es lo que son los espacios locales, los espacios digitales, cómo se articulan y cómo redimensionan y resignifican la naturaleza, el progreso, el desarrollo y las propias concepciones del conocimiento y del sujeto del conocimiento. Muy, muy breve. Desculpa, mas é assim, né? Gostaria de ouvir mais e essas reflexões sobre a arte. Agora, quem vai continuar é o Daniel Mano, está por aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Mano, sou professor atualmente da UFRJ e do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho sobre o artigo, né, Conexões com o Mundo, Verdade e Representação na Teoria Política Contemporânea. Prometo ser breve, quer dizer, vou dar um panorama geral sobre o artigo, né. Em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre a origem dele. Esse artigo do Quadernos, ele é resultado de um conjunto de reflexões e pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo da minha trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E, basicamente, o tema central, o eixo central desse artigo é a relação tensa, conflituosa e contraditória que existe entre, por um lado, teoria do conhecimento, que a gente poderia chamar de epistemologia, né? E, por outro lado, a teoria política. Então, esse é basicamente o eixo.
né, desse artigo. Quer dizer, investigar os elos, as conexões, as possíveis, as potencialidades que existem entre diferentes teorias do conhecimento sobre o que é possível conhecer, né, como se conhece, como se constrói o conhecimento e como se constrói a comunidade política, né. E aí tem uma citação do Bourdieu, do Pierre Bourdieu, que eu acho que sintetiza bem o espírito do artigo, que é o seguinte: toda teoria política contém, ao menos implicitamente, uma teoria da percepção do mundo social. Eu acho essa afirmação do Bourdieu resume bem, né, o objetivo desse artigo. Né? Então, é descobrir, né, como uma teoria da percepção, né? E teoria que eu uso no sentido muito amplo, tá? Num sentido muito, não é teoria no sentido só filosófico, é teoria também como teoria social de senso comum também, né? Como eu busquei entender como uma cultura, uma teoria imagética, que se desenvolve a partir da modernidade no mundo ocidental, como essa cultura imagética ela vai produzir efeitos na teoria política, na organização política. Enfim, fazendo um breve resumo, né? A filosofia política, a teoria política ocidental se ancorou por muito tempo em dogmas como da realidade objetiva, né? Dogmas como as verdades autoevidentes da razão, né? Ou seja, a ideia de que existe uma realidade objetiva e a teoria política deveria ser fiel a essa realidade, né? O que acontece na modernidade é uma inovação que acontece em vários campos do conhecimento, nas artes, enfim, um processo muito amplo de pictorialização, aquilo que o Mitchell, um autor que eu uso, chama de virada pictórica, ou seja, a percepção de que as imagens importam por si só, não devem simplesmente retratar uma realidade objetiva, uma suposta realidade objetiva. Isso nós vemos nas artes, com as vanguardas europeias, com o abstracionismo, na poesia, com o concretismo, na própria filosofia, com o ceticismo, relativismo, algumas correntes que vão questionar a ideia de que deva existir essa fidelidade a essa suposta realidade. E eu coloco no artigo que existe também um desdobramento político desse movimento, né? Esse movimento de tomar as imagens por elas mesmas e não como algo subordinado, né, a uma realidade a ser retratada. Então, isso na teoria política, já encaminhando para o final, isso na teoria política vai se traduzir na experimentação formal em política, em teoria política. Se existe a experimentação formal na arte, né, vai existir também na teoria política. Então, o século XX vai assistir a isso. Uma preocupação muito grande dos teóricos da filosofia política, principalmente democrática, com os procedimentos, com as regras do jogo que conduzam a exprimir, né, o sentimento e os objetivos de um povo, né? Então, muito mais importante do que o desenho final de como seria um regime político ideal, o que importa no século XX, na teoria política do século XX, é a forma, mais do que o conteúdo, a substância, a forma da organização política. Então, vários autores vão por esse caminho, né? Isso está tudo lá no artigo. E eu acho que, enfim, em suma, resumindo, a grande tentativa é essa, de estabelecer essa conexão entre a virada pictórica, entre uma cultura imagética nas artes, na filosofia e na teoria política. Muito obrigado a todos e todas. Espero que não tenha ultrapassado o tempo aí, né? Boa tarde a todos. Foi ótimo, ótimo. Infelizmente, em tempos de bolsonarismo aqui,
essas imagens são extremamente grotescas, toscas, né? Mas expressam tudo isso que a gente está vivendo, né? Bom, então eu vou chamar agora a Mariana, que vai trazer umas imagens do Brasil bem legais, que eu acho que, enfim... Mariana está por aí? Mariana? Bueno, podemos seguir con Clever, si no... Então pode ser. Sí, y nos comunicamos por ella por WhatsApp. Clever. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días acá, buenas tardes allá. A ver, muy buenas tardes. Mi nombre es Clever Samaniego, soy de la ciudad de Cuenca, de la República del Ecuador. El análisis que se ha hecho y que es motivo de exposición el día de hoy tiene que ver con el uso de la música en eventos sociales o como resistencia a temas sociales, de invasiones sociales. Haciendo un poquito de antecedente, quería explicarles que aproximadamente desde 1995 hay un grupo de muchachos de 17, 18 a 20 años que se reúnen en una ciudad que se llama Macas, que está en la Amazonía ecuatoriana, es la capital de la provincia de Morona, Santiago. Ellos se reúnen y preocupados porque el río Upano, que es conocido como sagrado en la localidad, empieza a tener minería pequeña que está dañando absolutamente todo el entorno. Se reúnen y empiezan a hacer unas pequeñas mingas. Yo no sé si ustedes de pronto sepan lo que quiere decir la palabra minga. Es la comunidad se une en un día, en una hora, y se van a trabajar en este sentido, a limpiar las orillas. Empiezan a reclamar al ente de control local, que es el municipio, pero las competencias están en el Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, por el difícil traslado, se les hace un poco complicado el tema de seguir con su gestión. Sin embargo, al pasar los años, en el año 2010, el gobierno central genera 16 proyectos macros de minería, y uno de ellos está considerado por las cercanías del río Upano. Eso ya se decreta en el 2016, pero sin embargo en el 2010, 2008, los muchachos que ya empiezan a crecer tienen información, acceso a información, y ya sabían que este decreto se venía de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ellos logran hacer? De ahí se idean en construir un festival que ellos lo llaman el Upano Fest. ¿Qué es lo que tratan ellos? Es buscar a diferentes grupos musicales de la localidad, de su alrededor, y luego se convirtió en internacional, que estén hablando contra la minería, contra la invasión minera que el Estado estaba ya autorizando, porque las minerías pequeñas que iban en el río no eran legales. En ese sentido, lo que hacen los muchachos es buscar o ven la música como resistencia a la invasión minera que estaba ya planificada. Ellos lo logran detener, o lo lograron hasta aproximadamente 2 años antes de la pandemia, porque desde ahí no han vuelto a hacer. Este evento siempre se generaba, o sea, lo que hacía es lograr aglutinar a la comunidad de toda la Amazonía, y ahí todos los músicos tenían letras preparadas para defender a la naturaleza.
En este sentido, alrededor de este evento se empieza a formar diferentes demostraciones culturales y artísticas, como por ejemplo la pintura, el dibujo, concurso de las escuelas, etcétera. Es decir, llega a unirse absolutamente todo en un solo lugar, pero como una medida de rechazo. Dentro de esta investigación, he podido revisar cuáles han sido los usos de la música para diferentes acciones sociales. Me he encontrado con la música como símbolo de paz, como símbolo de guerra, pero no he encontrado la música como resistencia y efectivamente desde un grupo de jóvenes para una contra específicamente la invasión minera. Dentro de esto, yo inicié la investigación desde una perspectiva comunicacional estratégica, pero que mira la comunicación no como un emisor, mensaje y receptor, sino ve a la comunicación como un derecho fundamental. ¿A qué me refiero? A que la comunicación es el eje primordial para que todos podamos ejercer todo tipo de derecho. Ejemplo, Clever, te muteaste. Y aprovecho para decirte que te queda un minuto. Ok. En definitiva, el estudio está hecho bajo la perspectiva de la comunicación como derecho fundamental, como un derecho abrazador que abraza el resto de derechos, entre esos el derecho de participación, el derecho a la libre opinión, al acceso a la información, etc. En ese sentido, la metodología que utilicé es la comunicación estratégica en activa, que es la metodología naciente desde Argentina y que se está desarrollando entre otros países de Ecuador, en donde yo estoy siguiendo esa estructura. Eso nada más. Bueno, Clever, muchísimas gracias. No, Y disculpa contrario. que no hacemos ningún tipo de comentario, pero no queremos que todos se expongan en sus tiempos correspondientes que les propusimos. Jorge, seguimos con vos. Gracias, Clever. Seguimos con vos, Jorge, también en Ecuador, y te veo y me acuerdo de los chocolates ecuatorianos riquísimos. No puedo dejar de decírtelo. Así que te doy la palabra. Muchísimas gracias, Natalia. Vaya, un saludo y un agradecimiento a las organizadoras del evento, a la Universidad de Palermo, a la Universidad Estadual de Río de Janeiro, y un agradecimiento en especial a ti, Natalia, por la convocatoria a participar en esta actividad. En efecto, pues saludos desde Quito, Ecuador, a todos y todas. Bien, el artículo con el que yo participo aborda el cine ecuatoriano como parte de un proyecto de investigación que he propuesto en una tesis de doctorado que estoy desarrollando en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Este proyecto de investigación aborda una investigación en un periodo de 10 años del cine ecuatoriano. En el artículo, en efecto, pues algunas características, consideraciones previas del cine ecuatoriano. Pues se trata de una cinematografía en proceso de construcción. Es una cinematografía joven y emergente que a finales de los años 70 consolida una primera generación de cineastas que funda Asocine. En los años 80 se vive un pequeño boom de producciones con preeminencia de documentales indigenistas de corte militante y de denuncia social, mientras que en los años 90, por el contrario, se vive una profunda crisis en el ámbito de la cultura y de la producción de cine por la implementación de un modelo neoliberal que haría colapsar el Estado ecuatoriano en el año 2000. En el año 2006 se aprueba la primera ley de cine de Ecuador y el artículo busca relacionar estos dos momentos. Por un lado, la intensa actividad documental de los años 80 junto al cine de ficción que predomina luego de esa ley de cine. El resumen del artículo, que me parece oportuno mencionarlo, dice:
A inicios de los años 80, el cine ecuatoriano registra un periodo de intensa actividad con producciones militantes de corte indigenista. 26 años después, tras aprobarse la primera ley de cine del país, se daría lugar, por el contrario, a un cine de ficción desinteresado por lo político, liviano y hedonista. ¿Qué tienen en común las dos etapas? Que tanto en una como en otra, quienes dominan la escena son cineastas originarios de las capas medias, de la pequeña burguesía ecuatoriana, autores mayoritariamente hombres, especialmente en el primer momento, que practican de forma gregaria modas o tendencias que marcan cada generación. El diálogo entre estos dos momentos aparece en estas dos fases y nos habla de prácticas sociales que se cultivan históricamente en una sociedad fracturada en su diversidad. Por tanto, para hacer un resumen de lo que pretendo en el artículo, más allá de los riesgos de las generalizaciones, busco hacer evidentes ciertas características del proceso a través de generar una reflexión autocrítica del periodo, especialmente el segundo momento entre 2007 y 2017. En tanto, como autor tuve participación directa del proceso siendo director del Consejo de Cine. Pretendo así relacionar la práctica de la definición de políticas públicas con una reflexión teórica posterior. En este sentido, el ejercicio me obliga a explicitar desde dónde se posiciona el autor como investigador, y lo cual es el corazón o uno de los centros, núcleos del proyecto de doctorado en la UNLP. Busco provocar una reflexión en general y un debate en el sector en su conjunto sobre el tipo de cine dominante en Ecuador en el ámbito de la ficción especialmente. Busco señalar los nexos y continuidades generacionales e intergeneracionales de esta cinematografía emergente y el rol protagónico de artistas, autores, hombres y mujeres de la clase media ecuatoriana en una sociedad donde predomina profundamente una estructura colonial de pensamiento racista y clasista. Busco señalar las ingenuidades de las políticas públicas culturales que en nuestro caso se implementan desde una ingenuidad meritocrática, que obvia poner en cuestión las estructuras sociales dominantes de la sociedad ecuatoriana y con el riesgo de parecer determinista por la síntesis que uno se obliga a hacer, digamos que dichas estructuras finalmente se expresan en las obras, ensimismamiento creativo, un cine de burbuja pequeño burguesa, donde la diversidad cultural y social está invisible. En las formas se trata mayoritariamente de un cine ortodoxo y en el fondo se trata de un cine que no cuestiona o que pone en juego la realidad. Es un complejo debate que tomaría pues mucho tiempo desarrollarlo. Dentro de esta reflexión de las políticas públicas se me hace necesario señalar la presencia de una noción central, la de comunidad epistémica, ¿no? El concepto de Adler, Haas y que también maneja Foucault. Entendida esta comunidad epistémica como una suerte de colegio invisible a través de los jurados y comités de selección, jurados que son internacionales, que no son funcionarios, que se renuevan cada año y que funcionan como una suerte de comunidad práctica, que son quienes eligen los proyectos, ¿no? Con patrones de acción y creencias similares, desde donde estructuran su experiencia como individuos y como parte de un todo, y que aplica también, obviamente aplicando también el concepto de hábitus dominante de la ciudad de Quito y de capital cultural de estas capas medias. Bien, como conclusión entonces, podemos decir, la conclusión está abierta y el proceso, digamos, de investigación está en marcha, que la cinematografía ecuatoriana se comporta generacionalmente de acuerdo a patrones sociales y culturales que marcan con claridad tendencias, modas o corrientes principales de forma gregaria, las cuales responden a estructuras sociales que determinan imaginarios, por lo que son adoptadas en grupo por los y las cineastas. Y eso se ve tanto en el cine militante de los años 80, cuanto en el cine de la primavera audiovisual, posterior a la ley de cine, lo cual se explica en parte por gracias al concepto de capital cultural de Bourdieu, que está compartido evidentemente por dichos cineastas que provienen mayoritariamente de estos estratos medios y urbanos, de una sociedad cuyo desafío es incorporar reflexiones y espacios a favor de la diversidad humana y cultural, impulsados fundamentalmente en nuestro país por las nociones de plurinacionalidad e interculturalidad presentes en el marco constitucional vigente en Ecuador desde 2008. Entonces,
con eso, esa ha sido la presentación, y pues vaya un saludo también de esta gata que está haciendo la siesta. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, podríamos hablar un montón, pero y 15 nos cortan y quedan 2 expositores, así que vamos a seguir con Julio, que te voy a pedir, Julio, los 7 minutos, por Sem favor. problemas, com Gracias. certeza. Bem, primeiro, boa tarde a todos e todas, agradeço a oportunidade de estar aqui participando também. Bem, meu nome é Júlio, eu sou mestre em mídias criativas pela UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. O meu artigo se chama O Rio de Janeiro, o Antigo e o Novo, Retratos da Cidade em Crônicas no Instagram. Ele é um desdobramento desse projeto de mestrado que eu fiz na UFRJ. Então, além do referencial teórico, era necessário entregar um produto. Poderia ser um webdoc, um e-book, um jogo. No meu caso, eu criei um perfil no Instagram chamado Rio Recrio, em que eu traço paralelos entre o Rio Antigo, do final do século XIX, início do século XX, e a cidade contemporânea. Eu selecionei textos de 3 cronistas que viram as transformações da cidade naquele período, são o João do Rio, o Olavo Bilac e o Machado de Assis, nesse período que ficou conhecido como a Belle Époque carioca, cujas palavras de ordem eram moderno, civilizado e parisiense, com uma clara inspiração francesa em um ideal de modernização da cidade, como houve em Paris décadas antes, que trouxe grandes reformas para essa zona, para essa área central do Rio de Janeiro, como as grandes avenidas, os bulevares, né? Também levando à remoção, naquele momento, de populações mais pobres que moravam em cortiços. O prefeito que fez essas reformas ali, né, nesse período, chama Pereira Passos, ele ficou conhecido como prefeito bota abaixo, justamente por essas remoções dessas populações para zonas periféricas, para criar essa ideia de modernização do Rio de Janeiro naquele momento. Então, eu usei os recursos e a estética do Instagram para criar esse paralelo entre a cidade antiga, do ponto de vista desses autores, e os registros contemporâneos. Então, tem um texto, por exemplo, do João do Rio, que é um dos autores com quem eu trabalhei, em que ele falava sobre a Rua do Ouvidor, que é uma rua muito tradicional do centro do Rio de Janeiro, que naquele momento era o lugar da burguesia, com os cafés, os restaurantes, e eu fiz esse paralelo de como hoje os cariocas fotografam aquele espaço no Instagram, estabelecendo semelhanças e diferenças, tanto no aspecto cultural, na arquitetura, nos costumes de uma forma geral, também nesse diálogo entre texto naquele período e fotografia atualmente. Então tem, por exemplo, outra crônica do Machado de Assis, quando ele escreve sobre as mudanças do transporte na cidade naquele momento, com as chegadas dos bondes elétricos em substituição aos bondes de tração animal, e como hoje os cariocas fotografam o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, né, que é o trem na superfície, que também alterou consideravelmente o cenário urbano no centro do Rio, com as mudanças feitas especialmente para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Então, são 2 momentos que têm transformações muito consideráveis no centro do Rio de Janeiro. Então, para esse referencial teórico, eu usei os estudos do Robert Park, da Escola de Chicago, que observava as transformações da cidade naquele momento em Chicago, com a imigração e o desenvolvimento industrial da cidade naquele momento, que a ideia do Park era consolidar a sociologia urbana, que defendia que a antropologia, até aquele momento, se preocupava mais com os estudos dos povos primitivos, mas que o homem da cidade era um fenômeno igualmente interessante e importante de ser estudado. Então, toda essa atmosfera ela faz com que surge uma literatura crescente na cidade, né, sobre as transformações do espaço urbano, suas consequentes tensões e conflitos, e a cidade passa a servir um pouco como musa inspiradora desses autores, né? Então, a cidade torna-se ela mesma discurso e linguagem, e os fragmentos revelam partes de um complexo todo. Em outro momento do artigo, eu abordo justamente o Instagram e seu impacto na imagem contemporânea. Então, eu uso estudos do pesquisador russo Lev Manovich, tem um livro chamado Instagram e Imagem Contemporânea, em que ele pesquisa os impactos que o Instagram traz na estética e também na própria fotografia, o que ele chama de instagramismo. E o que ele diz, que eu trouxe um trecho que eu acho interessante, ele fala
eu uso o termo instagramismo como uma analogia aos movimentos de arte moderna, como futurismo, cubismo, surrealismo, entre outros. Como esses ismos anteriores, o instagramismo oferece sua própria visão de mundo e sua própria linguagem visual. Mas, ao contrário dos movimentos de arte modernistas, o instagramismo é formado por milhões de autores conectados, tanto no Instagram quanto em outras redes sociais, que é um pouco também a ideia do Pierre Levy, de inteligência coletiva. Então, como essa produção hoje, que naquele momento era feito pelos cronistas, hoje é feito por múltiplos atores, né? Por fim, eu abordo alguns estudos sobre essa relação entre Instagram e cidade e narrativa, que é o meu tema de interesse, de pesquisa atualmente. Então, um que também inspirou o projeto é de dois pesquisadores holandeses, chamados Boy e Uitenmark, que o Instagram permite entre fotografia e dados, né, e as suas diferentes narrativas. Então, o perfil que eu criei no Instagram e os que eu faço, assim, como hoje eu olho para aqueles autores vendo a interseção entre fotografia e dados. É um pouquinho isso. Espero não ter passado, gente. Perfecto, sí, perfecto, Julio. 7 minutos justo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días. Bueno, el texto que presento este número de la revista de cuadernos tiene que ver con las relaciones epistolares como productoras o detonantes de producción artística, me refiero a las artes visuales. Yo viví ininterrumpidamente en Buenos Aires desde el 2015 hasta el 2020 y bueno, la pandemia hizo que regresara a México. A veces hacía pequeños viajes a mi ciudad natal para visitar a la familia, etc. Rodolfo, disculpa que te interrumpa, pero Sí. por favor los expositores no detengan la grabación. Ah, yo no lo ¿sí? estoy haciendo. No, digo en general, ¿no? Porque esos son los ruidos y que están estamos... apareciendo. Claro, por favor. Okay. Claro. Discúlpame, Rodolfo, pero No, por si no habían leído el chat. Todo perfecto. Entonces, este texto surgió de una charla que di en la universidad, en la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, a propósito de una exhibición del archivo de Edgardo Vigo, que se encuentra también en La Plata, y había un par de documentos que estaban vinculados con producciones de artistas mexicanos. En este caso, si no recuerdo mal, era Octavio Paz, pero quien sí estaba era Ulises Carrión y Felipe Ehrenberg, quienes tuvieron una suerte de vínculos con Edgardo Vigo. Y por invitación de Julio Lamilla es que yo di esta charla, y básicamente esto después se volvió este artículo, que no es un artículo como tal, lo es porque está presentado en una revista, pero para mí es más una especie de ensayo, de escritura transversal, en donde hay un conjunto de casos, rumores, anécdotas y situaciones que buscan ser un tejido más de afectos que tienen que ver con mi práctica artística y con mi interés académico por las obras de los conceptualistas de América, no solamente mexicanos, sino quienes se encontraban en el exilio, argentinos, uruguayos, etcétera, que tejieron también no solo una red de afectos, sino también una red de intercambio de documentos que produjeron distintos archivos en cada uno de los casos, y con condiciones o con presentes muy distintos. El archivo de Edgardo Vigo contiene documentos que son los mismos que se encuentran en el fondo de Felipe Ehrenberg, que está albergado por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, por ejemplo, mientras que el archivo de Edgardo Vigo es autogestivo, digamos, ¿no? Y bueno, a lo largo de este texto parto de la relación epistolar, el envío de mensajes a partir de un lenguaje no verbal como antecesor de la producción artística, y después como la escritura que conocemos actualmente funciona también como un instrumento bélico y una especie de arma que de alguna forma interrumpe comunicaciones, se interrumpe
interrumpe también cosmologías e interrumpe otras formas de epistemología, en este caso la americana, con la llegada de los españoles al territorio que actualmente es México, cómo la escritura sirvió como una forma de interrupción y como una forma también de espionaje dentro de los grupos sociales que estaban en contra de los aztecas y que hicieron alianzas con los españoles para producir, para llevar a cabo la conquista y la invasión al territorio que actualmente es México. Y a partir de esta premisa trabajo con una serie de interrupciones y de puestas por un lado, de aperturas que funcionan muy bien para los artistas conceptuales americanos, a través de interrumpir ellos mismos y de producir códigos y de producir una especie de lenguajes endémicos con los que se comunican con los otros artistas y con los que denuncian los procesos políticos que estaban ocurriendo en la época de los 60s y 70s, y por otro lado, como estas mismas aperturas y estos mismos códigos a veces eran también cooptados por la misma institución. No mucho más, yo me detendría aquí, así tenemos 2 minutos para despedirnos. Bueno, Rodolfo, te agradezco muchísimo. Y bueno, como imitando a la Carla, un aplauso para todos y todas los que han expuesto. Fue muy interesante escucharlos, aunque en corto plazo. Y les queremos agradecer a los participantes que han también escuchado a los expositores, y los invitamos a que lean el cuaderno, que el link fue publicado, y bueno, y que también ingresen y participen en las otras charlas y encuentros que se van a desarrollar en esta Semana Internacional del Diseño. No sé si Denise y Gianni quieren hacer unas palabras finales, antes que nos corten. Eu quero agradecer mesmo vi tanta gente bacana e esse intercâmbio da América Latina, e eu acho que a gente tem mais é que continuar, fazendo isso, que foi muito bom. E agradeço a todos os autores pelas apresentações. E o Julinho especial, porque esse eu vi pequenininho no colo. Hoje está um moço lindo, inteligente pra caramba, filho da Denise. Eu também quero agradecer a todos e, enfim, parabenizar a Natália pela produção também de tudo, nossa, que é trabalhoso, e, enfim, agradecer a Universidade de Palermo, a todos os apresentadores, tá bom? Foi um prazer mesmo, y también da vontade de continuar. Bien, podríamos terminar entonces como siempre terminamos con Denise, las charlas vía Zoom, liberando los audios y aplaudiéndonos a nosotros. ¿Sí? Se los propongo. Liberen los audios, así escuchamos el aplauso. Saludos para todos y a todas. Un gusto haberlos conocido.